Rankings dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen com certeza não faltam por aí. Afinal, todo mundo tem as suas opiniões de quem é o personagem mais forte de todos, o Bam Bam Bam, o que bota na mesa e manda medir. Mas você já se perguntou quem é o personagem mais forte especificamente de cada um dos arcos de Jujutsu Kaisen? Falando sério, eu acho que provavelmente não. Mas finge que sim e vamos acompanhar esse ranking através de uma fonte de informações totalmente confiável e nada suspeita. Eu mesma. E vale ressaltar que nós não vamos considerar o nível de poder atual, e sim o nível de poder e utilidade demonstrado naquele arco em específico. Dito isso, vamos refrescar nossa memória aos poucos e começar do conteúdo mais recente ao mais antigo, e esse seria Jujutsu Kaisen Módulo. Por mais que toda a trama de Jujutsu Kaisen Módulo funcione praticamente como um único arco, a escala de poder é relativamente simples de se analisar. Na verdade, os dois primeiros colocados são bem óbvios, a única discussão real é discutir quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Mas antes disso, a gente precisa definir o terceiro lugar, né? Vamos lá. Temos algumas opções, e a primeira delas é o Mahito. O Mahito está presente aqui, mas em Jujutsu Kaisen Módulo ele continua basicamente no mesmo nível de antes. Temos também o Maru. Ele demonstra poder o suficiente para dizer que ele é capaz de poder derrotar ameaças equivalentes a feiticeiros de grau 1, já que as suas técnicas caos e harmonia são incrivelmente versáteis. Além disso, ele chegou até a perguntar pro próprio Yuji se ele queria que ele resolvesse o problema do Mahito. Só que tem um detalhe importante aqui. O Maru acaba sendo derrotado por Tsurugi Okotsu. E é exatamente por isso que o nosso terceiro lugar é de Tsurugi Okotsu, após a fusão com a Rika. Detalhe importante. Tsurugi já possuía vantagens naturais graças à sua restrição celestial. Além disso, domina técnicas do novo estilo das sombras e também impunha a katana divisora de almas, anteriormente utilizada pela Maki. Mas o fator decisivo é o anel do Yuta, lá ele. Veja bem, o anel que continha a Rika havia acumulado décadas de energia amaldiçoada durante toda a sua vida. O Yuta despejou energia amaldiçoada naquele anel. Ai, eu me conheço, não vai dar. Quando Tsurugi fica à beira da morte durante a sua luta contra Maru, a Rika intervém, e ela aparece e se funde com ele. Nesse estado de fusão, o Tsurugi ganha acesso a toda aquela energia acumulada durante décadas, e mesmo não desferindo o golpe final em Maru por razões emocionais, ele claramente vence o confronto. Agora, vamos falar da disputa sobre o pódio? A gente chegou nos dois primeiros colocados, e é aqui que a escala de poder se torna completamente absurda. Quem que será que ocupa o segundo lugar? O Yuji ou o Daber? Na verdade, acho que a gente já sabe. Quem que a gente tá tentando enganar, né? É claro que é o Daber, gente, porque o Yuji fica com o primeiro lugar. Mas isso não significa que o Daber seja fraco. Calma, abaixa essa arma. Muito pelo contrário. No nosso segundo lugar, o Daber apresenta alguns dos feitos técnicos mais impressionantes de toda a história de Jujutsu Kaisen. Tá, pensa só. O Gojo só conseguiu aprender a técnica reversa de energia amaldiçoada depois de praticamente morrer pro Tojo, mesmo já sabendo da teoria, graças a Shoko. Mas é aquilo, teoria não é prática. Já o Daber nem sequer conhecia essa técnica, e ainda assim ele conseguiu compreender ela só observando a espada do Mahoraga. Pensa no nível de genialidade que esse cara tem que ter pra fazer isso. Além disso, mesmo depois do Mahoraga se adaptar à sua técnica baseada em luz, o Daber continua pressionando. Rapaziada, eu não faço ideia do porquê que ela ficou falando do Daber ao invés de Dabura. Ai, ai. Só pra explicar pra quem não sabe, eu sou o dono do canal e também um dos narradores. E é comum que durante um vídeo tenha algumas complicações na gravação, acontece com todo mundo. Só que acabou que dessa vez ela não pôde corrigir, então eu tive que aparecer algumas vezes aqui no vídeo. E eu até que gostei da dinâmica, se vocês curtirem também comenta aí. Ele combina poder físico, velocidade extrema e técnica amaldiçoada pra continuar lutando em velocidades próximas à da luz. E isso sem sequer sabermos exatamente o que sua técnica amaldiçoada principal ou a sua expansão de domínio realmente fazem. O Daber já havia mostrado potencial suficiente para ser colocado entre os maiores talentos de toda a franquia. Talvez até acima do Gojo e do Sukuda no futuro. Até porque, imagina o que ia acontecer se alguém mostrasse pra ele alguma gravação de luta entre o Gojo e o Sukuna. E em primeiríssimo lugar, nós temos o Itadori. Falando em potencial, calma Megumi, a sua hora vai chegar. Vamos finalmente falar sobre nosso protagonista, agora que ele alcançou seu auge, aos seus 83 anos de idade. Pois é, tá na flor da idade. Ele ocupa o primeiro lugar, e é o mais forte em todos os sentidos possíveis. Até porque aqui no seu auge, o Yuji domina completamente todas as suas técnicas, e a escala de seus feitos é simplesmente absurda. Durante seu confronto com o Mahito, por exemplo, ele corta todos os dedos do Mahito, incluindo a sua língua, e faz isso justamente enquanto o Mahito tá expandindo seu domínio. Logo depois ele humilha completamente o Mahito perguntando: "Você sempre foi tão fraco assim?" Deu 3 tapas na cara dele e mandou apanhar calado. É claro, muitos fãs ainda discutem se ele realmente ultrapassou o Gojo e o Sukuna, mas do ponto de vista narrativo e da forma como é retratado na Era Moderna, seria mais surpreendente se ele não fosse mais forte do que os dois.
Vale lembrar que seu desmantelar no capítulo 20 produz um impacto maior que Tóquio, e ele consegue utilizar o Black Flash sob comando. E sequer sabemos qual é a verdadeira extensão do poder da sua expansão de domínio nesse estágio. O cara é o cara, fazer o quê? Agora vamos voltar um pouquinho no tempo e ir pro arco do confronto final em Shinjuku. Esse arco é a própria definição de uma luta contra um exército inteiro. O Sukuna enfrenta uma sequência interminável de adversários. Praticamente todos os feiticeiros relevantes ainda vivos participaram desse confronto. E novamente, os 2 primeiros colocados são relativamente óbvios. A verdadeira discussão gira em torno do nosso 3º lugar. E mais uma vez nós temos diversas opções, começando com o Yuta. Finalmente, ele mostra sua expansão de domínio nesse arco e também utiliza a mesma escada de Jacó que anteriormente havia causado enormes problemas para Sukuna. Logo em seguida, nós temos a Maki. A Maki impressiona ao desviar de um golpe cortador do mundo, e seu desempenho chama a atenção até mesmo do Sukuna. Logo depois dela tem o Yuji, que alcança um novo patamar. Agora ele pode utilizar praticamente todas as suas técnicas, técnica reversa de energia amaldiçoada, sua própria expansão de domínio e, além disso, ele acerta 9 Black Flashes no Sukuna, sendo 6 deles consecutivos. Tem também o Kenjaku e a Takaba. Os 2 protagonizaram uma das lutas mais memoráveis da obra, talvez apenas atrás do Sukuna contra o Gojo, mas até então, não tem como competir. Eu tô querendo fazer uma luta entre um bebê que tosse e uma bomba de hidrogênio. Logo seguida dele, nós temos o Aoi Todo, que também merece uma menção aqui, até porque a sua técnica foi essencial para permitir que o Yuta eliminasse o Kenjaku, e posteriormente ele participa da batalha contra o Sukuna também. Quem não participa, né? Mas nenhum deles ocupa o 3º lugar. Nem o Miguel, nem o Kusakabe, nem o Higuruma. O nosso 3º lugar vai para... o Kashimo, com a sua besta mítica Amba. Essa escolha é meio controversa, eu sei, já falei pra baixar essa arma, pelo amor de Deus. Principalmente porque ele é derrotado muito rápido, mas é importante a gente analisar o contexto aqui, porque o Kashimo guardou a sua técnica suicida de uso único durante toda a sua vida, e ele fez isso especificamente para enfrentar quem? O mais forte, que é o Sukuna. Nessa forma, o seu corpo transcende os limites humanos. Por um curto período de tempo, ele é capaz de manifestar qualquer fenômeno que a eletricidade possa produzir. E isso inclui aumento da velocidade de processamento cerebral, aumento de agilidade, geração de ondas sonoras, manipulação de frequência e emissão de ondas eletromagnéticas capazes de vaporizar alvos. Mas por que isso colocaria ele acima do Yuta ou do Kenjaku, por exemplo? Bom, vamos olhar pro Kenjaku primeiro. Quando o Kenjaku visita Kashimo séculos atrás, o próprio Kashimo menciona que gostaria de ter lutado contra ele, mas o Kenjaku nunca demonstra interesse em aceitar esse desafio. Além disso, durante o arco de Shinjuku, o Kenjaku não chega a mostrar todo o seu arsenal. Em vez disso, ele passa a maior parte do tempo envolvido na batalha cômica contra Takaba. Dentro do contexto específico desse arco, o Kashimo acaba demonstrando mais. Tá, mas enquanto é o Yuta? Bom, o Kashimo enfrenta uma versão do Sukuna com mais energia e maior produção de poder do que aquela enfrentada pelo Yuta. Além disso, ele luta sozinho, sem apoio, sem troca de corpos, sem reforço, sem nada. Ai meu Deus, não sobrou nada. Inclusive, ele força o Sukuna a assumir a sua forma completa da Era Heian, mesmo sozinho. E quando Sukuna percebe o perigo representado pela besta mítica Âmbar, ele decide acabar imediatamente com a luta usando uma gigantesca rede de cortes de desmantelar. Agora surge uma pergunta interessante. E quanto ao Yuta no corpo do Gojo, ele não devia ser mais forte? Até porque ele pode usar o vazio ilimitado. Bom, o narrador deixa essa questão em aberto. Por um lado, o Yuta não demonstra o mesmo domínio do corpo do Gojo do que o próprio Gojo possuía, até porque o corpo é dele, vamos combinar. Mas, por outro lado, o Kashimo ainda possui acesso ao antigo método antidomínio conhecido como Hollow Wicker Basket, que em português é chamado Cesta de Vimioka. Eu não faço ideia do porquê tem gente que chama as coisas pelo nome em inglês, né? Pelo amor de Deus, rapaziada, tamo no Brasil. Inclusive, a Cesta de Vimioka é a predecessora do domínio simples. E é uma discussão sem resposta definitiva, pelo menos até o dado momento. E em segundo lugar, nós temos ele, Satoru Gojo. Ele prova exatamente por que ele é chamado de o feiticeiro mais forte da era moderna. O Gojo consegue enfrentar o santuário malevolente do Sukuna usando um domínio de barreira fechada, algo que parecia impossível. Mesmo depois que o Mahoraga se adapta ao vazio ilimitado, o Gojo ainda consegue encontrar uma forma de derrotar tanto o Mahoraga quanto o Sukuna utilizando o vazio roxo final. Só que tem outro probleminha. O Gojo perde, é derrotado, morreu. É verdade que muitos argumentam que ele foi pego de surpresa pelo golpe cortador de mundo, e que talvez pudesse ter esquivado se ele soubesse exatamente como o ataque funcionava. Mas o próprio Gojo afirma durante a cena do pós-vida que não tem certeza se conseguiu
conseguiria derrotar o Sukuna mesmo sem as 10 sombras. Em primeiro lugar, o Sukuna, o feiticeiro mais forte da história. Ele derrota o Gojo, o Kashimo, o Higuruma, o Yuta, a Maki, o Yuji, o Todo e praticamente todos os principais combatentes restantes. Até mesmo Yuta, utilizando o corpo do Gojo, entra na lista de adversários enfrentados por ele. No fim das contas, eles só precisaram da ajuda do Todo, a intervenção da Nobara, os Black Flashes do Yuji, múltiplos planos simultâneos para finalmente derrotar ele. Literalmente, tudo e mais um pouco. E quando eu digo tudo, é tudo e mais um bocadinho só pra ter certeza nesse grande jogo que eles fizeram pra derrotar ele. E falando em jogo, vamos voltar ainda mais um pouquinho e falar sobre o arco dos jogos do abate. É aqui que a escala de poder Jujutsu Kaisen explode de vez. E a gente tem uma batalha real espalhada por múltiplas colônias e tantas lutas de alto nível que escolher só 3 personagens é bem difícil. A concorrência é absurda, mas a gente vai tentar mesmo assim, apesar de que a gente tem pelo menos ali uns 6 personagens que poderiam reivindicar o terceiro lugar. E vamos começar com o Kashimo de novo. O deus do relâmpago. Ele levou o Hakari ao seu limite enquanto ainda guardava sua última carta na manga, que é a besta mítica Amba. E logo em seguida nós temos o próprio Hakari, que graças a seu jackpot se torna efetivamente imortal durante certos períodos. Pra ser mais específico, são 4 minutos e 11 segundos. Logo depois dele temos o Yuta, que praticamente derrotou sozinho toda a colônia de Sendai. E isso inclui adversários como a Uru Takako da Era Heian, capitã do Esquadrão do Sol, Lua e Estrelas, o Ryu, o dono da maior produção de energia amaldiçoada da história, Dhruva Lakdawala e a maldição especial Kurourushi. Logo depois dele nós temos a Maki. Ela finalmente completa sua restrição celestial e se torna equivalente ao Toji, massacra o clã Zenin inteiro e depois ainda derrota a forma evoluída do Naoi amaldiçoado. Entre outros candidatos a gente também tem o Takaba, cuja técnica amaldiçoada é tão absurda quanto engraçada, o Higuruma, o Yuji, o Megumi, a Uru e a Yuruzu. Mas considerar todos os fatores do terceiro lugar vai para quem iria te olhar sério nos olhos e perguntar: e aí, qual é o seu tipo de mulher? A Yuki Tsukumo. O fator decisivo aqui é a qualidade do adversário, que ela enfrentou ninguém mais ninguém menos que o Kenjaku e conseguiu empurrar ele até os seus limites, chegando ao ponto de criar literalmente um buraco negro. O Kenjaku deixa claro que se não fosse pela barreira de Tengen e pela própria força de vontade da Yuki, aquele buraco negro teria arrastado o mundo inteiro consigo. Claro, temos nossas preferências. Se você acredita que o Kashimo ou o Yuta são mais fortes que a Yuki, tudo bem. Mentira, só a minha opinião importa e todos vocês estão errados. Brincadeiras à parte. Tem um detalhezinho importante aqui, que é o fato de que nenhum deles pôde lutar com todo o seu potencial durante os jogos do abate. O Kashimo não utiliza a besta mítica Amba, por motivos óbvios, e o Yuta não consegue explorar totalmente a sua expansão de domínio ainda. Em segundo lugar, nós temos o Kenjaku. A gente tá falando do homem que conseguiu sobreviver a um buraco negro. Para por um segundo só pra pensar nisso. A vitória dele sobre a Yuki é provavelmente a conquista mais impressionante de qualquer antagonista até esse ponto da história. É verdade que muitos argumentam que o Kenjaku teve uma quantidade absurda de conveniência narrativa, até porque a técnica de sistema antigravidade acabou sendo justamente o contra-ataque perfeito pro buraco negro, né? Que conveniente. Também dá pra dizer que a Yuki nunca teve a oportunidade de usar a sua própria expansão de domínio, o que é verdade. Ela confiou totalmente no plano da Tengen pra neutralizar o domínio do Kenjaku por fora. E o próprio Kenjaku critica essa decisão. Segundo ele, se a Yuki tivesse usado seu domínio, talvez a luta tivesse terminado de uma forma totalmente diferente. Por outro lado, o domínio do Kenjaku tem uma barreira aberta, e considerando que a Yuki concordou com a estratégia de Tengen, tudo indica que ela não possuía o mesmo entendimento de Jujutsu que o Gojo. Ela provavelmente não seria capaz de lidar com o domínio aberto da mesma forma que o Gojo lidou com o santuário malevolente do Sukuna. E em primeiro lugar, falando nele, ele tá aqui de novo, o Sukuna, mais especificamente com os 15 dedos no corpo do Megumi. Quando o Sukuna ativa o plano e toma o corpo do Megumi, o teto de poder da série sobe lá pra casa do caralho. Ele demonstra um domínio das 10 sombras superior ao do próprio Megumi. Que surpresa. Inicialmente sofre algumas limitações ao enfrentar o Yuji e a Maki, só que isso só dura até ele concluir o ritual. Depois disso, ele derrota o Ryu praticamente sem esforço nenhum. O Sukuna simplesmente despedaça ele, sem mais nem menos. Papum, acabou. Em segunda, ele enfrenta e derrota a Yuruzu também, e faz isso sem nem precisar recorrer ao Santuário Malevolente. E mesmo diante da Esfera Verdadeira, que possui um poder ofensivo teoricamente infinito devido à pressão infinita, claro, ele consegue isso graças ao uso do Mahoraga. Mas isso só torna o feito ainda mais impressionante, porque essa é provavelmente a primeira vez na história em que alguém utiliza o Mahoraga com
com um sucesso como um verdadeiro Shikigami sob controle. Agora nós vamos entrar no arco do incidente de Shibuya. É aqui que o plano pra selar o Satoru Gojo finalmente entra em ação, e tudo acontece no dia 31 de outubro, no Halloween. Todo mundo concorda quem são os dois personagens mais fortes do arco aqui, mas o terceiro lugar é discutível. Pra começar, a gente tem o jogo. Ele demonstrou um poder destrutivo absurdo e ainda recebeu um elogio da Sukuna, que dizia: "Fique orgulhoso, você é forte". Logo depois a gente tem o Mahito. Mahito conseguiu uma expansão de domínio em apenas 0,2 segundos, assim como quem? O Gojo, e isso não é pouca coisa. Além disso, ele evoluiu para sua forma de corpo espiritual instantâneo da matança distorcida, nome longo da p***, o que tornou ele praticamente indestrutível. Mas a concorrência dele também é bem forte porque ele tá contra o Toji ressuscitado, que simplesmente atropela o Dagon, a outra maldição de nível desastre, e faz isso dentro do próprio domínio dele. Mas quando a gente passa para analisar a questão geral, a escolha fica bem mais clara. E é o nosso terceiro lugar, Kenjaku. Não só porque foi ele quem arquitetou todo esse incidente, mas porque ele também foi o responsável por selar o Gojo. Além disso, quando vários personagens tentaram enfrentar ele no final do arco, ele não demonstrou qualquer dificuldade. E ainda por cima absorveu o Mahito, que é pra ficar esperto, e obter a técnica dele de transfiguração ociosa. E em segundo lugar nós temos o Sukuna, com 15 dedos. Ele humilha completamente o jogo e depois disso derrota o Mahoraga. E lendo nas entrelinhas, essa provavelmente foi a primeira vez na história que alguém derrotou o grande Mahoraga. Mas nem mesmo o Sukuna de 15 dedos fica acima do nosso primeiro colocado, que é ninguém mais, ninguém menos que o Gojo, como se isso fosse uma grande novidade. Mesmo ele sendo selado logo no começo do arco, o Gojo realizou uma das maiores demonstrações de poder de toda a série. Ele dominou completamente as maldições de nível desastre e matou o Hanami simplesmente caminhando pra frente, enquanto expandiu o alcance do seu infinito. E detalhe, ele fez tudo isso estando enfraquecido pela necessidade de proteger milhares de civis ao seu redor. E mesmo nessas condições, ele encontrou uma solução ao ativar o seu domínio por apenas 0,2 segundos. Um feito que redefiniu completamente o que era possível dentro do sistema de poder de Jujutsu Kaisen. Seguindo mais adiante e voltando ainda mais, nós temos o arco do inventário oculto, que também é conhecido como passado de Gojo. Aqui a história gira em torno da missão de proteger o receptáculo do plasma estelar. E sinceramente, isso pode ser o arco mais simples de todo Jujutsu quando o assunto é escalonamento de poder. A gente tem vários personagens secundários, claro, com certeza, mas os três mais fortes são bem óbvios. Em terceiro lugar, nós temos o Geto. Nesse arco e nesse momento da história, ele era o único que era igual ao Gojo. A sua técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados eventualmente renderia pra ele o título de feiticeiro de grau especial. Mas infelizmente pra ele, o seu principal oponente foi logo Toji Fushiguro, e era simplesmente impossível pro Geto. O Geto não conseguia detectar o Toji porque ele possuía absolutamente zero energia amaldiçoada. E enquanto isso, o Toji chamava a técnica do Geto de lixo. Graças à lança invertida do céu e à katana divisora de almas, o Toji destruía facilmente até as maldições mais fortes do Geto, e isso inclui o poderoso dragão arco-íris. Em resumo, meu mano apanhou tão feio que entrou em depressão depois. E em segundo lugar vem justamente ele, Toji Fushiguro. Ele derrotou tanto o Gojo, ainda não desperto, quanto o Geto, e ele nem precisou de muito planejamento pra isso. Depois do Sukuna, o Toji foi provavelmente o que teve o melhor desempenho da série contra o Gojo. Ele basicamente matou o Gojo. Mas ele sobrevive graças ao graças ao despertar da técnica reversa de energia amaldiçoada, que ele finalmente criou vergonha na cara e aprendeu. E em primeiríssimo lugar, temos o Gojo desperto. Agora ele pode usar a reversão da técnica amaldiçoada do vermelho e o vazio roxo. E foi justamente com o vazio roxo que ele abriu um buraco no corpo do Toji. E a parte mais absurda é que não havia absolutamente nada que o Toji pudesse fazer contra essa nova versão do Gojo. O Gojo tava lendo uma viagem muito louca na frente dele, lançando um discurso no Jutsu sobre ser o mais honrado. Ai, porque ele era o mais, e era Deus no céu e Gojo na terra, porque entre o céu e a terra ele era o mais honrado. Então, bam, ele atravessa o Toji com o vazio roxo e acabou. Fim da luta. Matou. Agora, o que me mata por dentro é simplesmente saber que tem alguns de vocês que ainda não se inscreveram no canal e, pior ainda não viraram membros, mesmo sabendo de todas as qualidades e benefícios legais que qualquer membro pode ter, tipo escolher o tema dos nossos próximos vídeos ou receber acesso antecipado a eles. Mas chega de sofrer pelo leite derramado e agora vamos para o próximo arco, o arco dos quadros da morte. Ele serve para lembrar que o Yuji, o Megumi e a Nobara ainda são aquele clássico trio shonen. Os três investigam uma série de mortes misteriosas
poderosas na antiga escola de ensino fundamental do Megumi. E isso coloca eles cara a cara contra 2 dos quadros da morte amaldiçoado, o Ezo e o Ketsu. O Yuji e a Nobara enfrentam os dois juntos, a manipulação de sangue deles é algo extremamente problemático. Além disso, ambos possuem uma resistência absurda. O Ezo sobrevive a múltiplas ativações da Nobara de ressonância, e o Ketsu suporta uma sequência de socos imbuídos com energia amaldiçoada do Yuji. Só que o que realmente torna isso perigoso é a combinação dos dois juntos. Quando a gente avalia individualmente, nenhum deles entra pelo top 3. E é por isso mesmo que o nosso terceiro lugar é o Yuji. Ele massacra o Ketsu com uma sequência de socos revestidos de energia amaldiçoada e também acerta um Black Flash no Ezo que arranca completamente seu braço direito. Além disso, ele demonstra uma resistência impressionante. Por exemplo, ele consegue suportar os efeitos de decomposição causados pela técnica de podridão do Ezo, ou técnicazinha vai a podre. Mas então a gente tem uma pergunta. Se o Yuji fez tudo isso e foi tão bambambam assim, por que ele ainda tá em terceiro lugar? Bom, é porque o nosso segundo lugar vai justamente pra Nobara. Enquanto o Yuji era a força bruta da dupla, ela era o cérebro. Na verdade, foi ela a verdadeira estrategista e a principal responsável pela vitória. Quando ela foi infectada pela técnica de decadência, ela utiliza o seu próprio braço contaminado para ativar novamente a ressonância, ferindo gravemente o Ezo e o Ketsu ao mesmo tempo. Enquanto isso, o Yuji espancava o Ketsu como se não houvesse amanhã. A Nobara utiliza então o terceiro prego para paralisar o Ezo com a ressonância. Ela também desperta o Black Flash durante a batalha, e depois dispara um prego fortalecido diretamente através da cabeça do Ketsu e mata ele. Mas ela não para por aí, porque não satisfeita, ela utiliza de novo a ressonância no braço arrancado do Ezo, o mesmo que o Yuji tinha acabado de cortar, para causar ainda mais dano nele enquanto ele mantinha o motorista de refém tentando fugir. E foi justamente isso que permitiu que o Yuji desferisse o golpe final. No fim das contas, o Yuji e a Nobara conseguem uma eliminação cada um 2x2 ali franco. Mas a Nobara teve um papel estratégico muito maior e contribuiu diretamente para ambas as vitórias. E faz sentido, vai? A técnica dela era praticamente o contra-ataque perfeito para essa manipulação de sangue dos dois irmãos. E o nosso primeiro lugar vai pro homem potencial finalmente ganhando algo na vida. É meio óbvio, vai? Porque enquanto Yuji e a Nobara travavam uma batalha extremamente difícil em dupla, o Megumi travava a sua batalha sozinho. E ele fez isso revelando a sua própria expansão de domínio, o Jardim Sombrio da Quimera. Claro, ainda era uma expansão assim completa, mas continua sendo um feito muito superior a do Yuji e da Nobara que fizeram naquele arco. Indo mais adiante, nós temos o evento de intercâmbio de Kyoto. Esse é o arco onde as filiais de Tóquio e Kyoto da escola Jujutsu se encontram para uma competição anual. A situação já começa bem hostil porque os feiticeiros de Kyoto recebem ordens para matar o Yuji. Só que tudo fica ainda pior quando as maldições de nível desastre decidem que aquele é o momento perfeito para aparecer um pouquinho também. Como você pode imaginar, esse arco possui muitos personagens relevantes, até porque tem muita gente aqui, gente, pelo amor de Deus. Então a disputa pelo terceiro lugar é meio complicada. Você pode até tentar argumentar a favor do Panda, do Mekamaru, do Noritoshi, do Inumaki ou até do próprio Yuji. Mas a gente não vai dar o terceiro lugar para nenhum deles, porque o terceiro lugar é do Megumi. Considerando as circunstâncias, ele teve um desempenho excelente contra Hanami. Com o Cão Divino Totalidade e a ferramenta amaldiçoada de grau especial Nuvem Travessa, o Megumi conseguiu causar problemas reais para uma maldição de nível desastre. Além disso, com o apoio da Maki, ele surpreende Hanami usando o Cão Divino Totalidade de novo e consegue desferir golpes poderosos diretamente na parte de trás do pescoço dela. Ou dele, sinceramente até hoje eu não sei o que aquela coisa é. E isso foi mais que suficiente para danificar o ponto fraco de Hanami. Mesmo assim, nem o Megumi e nem a Maki conseguiram segurar ele por muito tempo. Então o Yuji e o Todo entram em cena e assumem a luta. E é por isso que o nosso segundo lugar é justamente do Todo. Foi ele que ensinou pro Yuji a utilizar o Black Flash corretamente e foi graças ao treino dele que o Yuji conseguiu empatar o recorde do Nanami ao executar 4 Black Flashes consecutivos. Além disso, a sua técnica amaldiçoada Boogie Woogie foi essencial. Sem ela, o Yuji jamais teria conseguido acompanhar o Hanami. E a gente não pode esquecer do seu famoso QI autoproclamado de 530 mil. Ave Maria. Foi justamente essa combinação de inteligência técnica e força física que permitiu que o Todo e Yuji superassem o Hanami durante vários momentos da batalha. Ele era tão poderoso que até os outros estudantes e o diretor hesitavam em agir contra o Yuji se ele tivesse por perto. É o best friend, não tem como. E em primeiríssimo lugar, o Hanami. Ou a Hanami, ai sei lá. Apesar dos esforços de todos os nossos personagens, o Hanami ainda estava em um nível acima. Foi necessário o esforço combinado dos alunos de ambas as escolas, uma ferramenta amaldiçoada de grau especial, diversos Black Flashes e muita coordenação só pra conseguir atrasá-la. Se o Gojo não tivesse chegado ali naquele momento e usado o vazio roxo, o Hanami provavelmente teria varrido geral dali. Ah, mas se o Gojo foi tão importante, por que ele não tá no ranking desse arco? Bom,
porque temos uma regrinha aqui. Assim como a intervenção direta do Sukuna no arco do Mahito, que a gente já vai falar, a participação do Gojo aqui não foi suficiente para colocar ele entre os 3 primeiros. Ah, mas você pode dizer que ele derrotou o jogo, só que o jogo era completamente inferior a ele. Além disso, Hanami conseguiu escapar mesmo depois de ser atingida pelo vazio roxo. E já que mencionamos esse arco, vamos falar justamente dele, o arco contra o Mahito. Como você pode imaginar, ele gira em torno do Mahito. Tá no nome, né, gente? E deixa eu falar, é um arco até que fácil de a gente classificar. Em terceiro lugar, nós temos o Yuji, porque após o arco de treinamento em que o Yuji passa horas e horas assistindo filmes com o Gojo Mandou, ele desenvolve o punho divergente. Além disso, durante a luta contra o Mahito, o Yuji descobre que é um contra-ataque natural para ele. Basicamente, graças ao fato de ele compartilhar o seu corpo com outra alma, o corpo do Yuji compreende de forma instintiva como que é o contorno da alma. E é justamente por isso que ele consegue causar dano a uma maldição de nível desastre como o Mahito. Tudo bem, ele ainda é inexperiente, pelo menos até esse dado período desse arco. Mas dentro da escala de poder desse arco em específico, o Yuji realmente é impressionante. Mas não tão impressionante quanto o nosso segundo lugar, que é o Nanami. Por mais que o Yuji fosse aquele capaz de ferir o Mahito diretamente, foi o Nanami quem carregou o peso principal dessa luta. Utilizando a sua técnica da razão, ele conseguia identificar pontos fracos. Antes da batalha principal, durante seu confronto individual contra o Mahito nos túneis subterrâneos, o Nanami praticamente vence a troca de golpes depois de entrar em horas extras. Embora seja justo mencionar que aquela era uma versão mais fraca do Mahito, ele ganhou mesmo assim, vai, ponto pra ele. E em primeiro lugar, o Mahito, né, gente? O arco é dele. Ele é uma maldição de nível desastre nascida dos sentimentos negativos que os humanos têm uns dos outros. Além disso, ele evolui constantemente ao longo desse arco. E diferente do Nanami, o Mahito alcança o ápice do Jujutsu, a expansão de domínio. Seu domínio se chama Autoencarnação da Perfeição. E assim como o vazio ilimitado do Gojo, o Nanami acreditava que uma vez que esse domínio fosse ativado sobre um alvo, a vitória era praticamente garantida. É claro que o Mahito não consegue matar o Nanami graças à intervenção do Yuji, que invade o domínio por fora, e logo depois o Sukuna corta a alma do Mahito. Mas analisando o quadro geral, apesar do excelente desempenho do Yuji e do Nanami, ambos estavam abaixo do Mahito em um confronto individual. Chegamos então no arco da prisão amaldiçoada. Finalmente chegamos no começo da nossa história principal e aqui o roteiro deixa bem claro pra gente que o Sukuna não vai ser aquele tipo de entidade que ajuda o protagonista em momentos decisivos, igual a Kurama fazia com Naruto, por exemplo. Tá, dito isso, quem fica no nosso terceiro lugar nesse arco? Sinceramente não tem lá muitas opções. O melhor que a gente vê do trio principal é o Megumi, prestes a invocar uma Horaga contra o Sukuna. Também existe o Portador do Dedo, que é um espírito amaldiçoado de grau especial. Só que a gente vê claramente que foi muito fácil pro Sukuna de 2 dedos derrotar esse portador usando Santuário Malevolente. E ele tratou o Portador do Dedo alimentado pelo próprio dedo dele como um lixo ali qualquer que estava passando por ali coincidentemente. Depois disso, ele absorve o dedo que estava dentro da maldição e se torna o Sukuna de 3 dedos. E é ele quem ocupa o nosso terceiro lugar, mais uma vez. Em segundo lugar, nós temos o jogo. Como o Kenjaku apontou, o poder do jogo equivale aproximadamente a 8 ou 9 dedos do Sukuna. A sua expansão de domínio, Caixão da Montanha de Ferro, é genuinamente impressionante, mas infelizmente pra ele, o seu adversário foi ninguém mais, ninguém menos do que Satoru Gojo. E é justamente ele o nosso primeiro lugar. Ele chamou o jogo de fraco na cara dele e basicamente usou o jogo como uma cobaia pra ensinar o Yuji como funciona a expansão de domínio, como se o bichinho nem tivesse ali, coitado. Seu vazio ilimitado simplesmente esmagou o domínio do jogo. Além disso, o efeito garantido do domínio deixou o jogo em um estado de completo transe, totalmente incapacitado pela quantidade infinita de informações invadindo a sua mente numa viagem muito louca que estava acontecendo ali. E por último, mas não por isso menos importante, finalmente chegamos no arco que nos apresentou todo esse mundo de Jujutsu Kaisen, o arco da Criança Amaldiçoada, também conhecido como Volume 0. Esse arco começa com a introdução do Yuta ao mundo de Jujutsu e culmina com a parada noturna dos 100 demônios. Tá, dito isso, quem são os 3 mais fortes desse arco? Em terceiro lugar, a gente tem várias opções. Por exemplo, tem o Nanami, que quebrou o recorde anterior ao acertar 4 Black Flashes consecutivos. Tem também o Todo, que derrotou sozinho 5 espíritos amaldiçoados de grau 1 e um espírito amaldiçoado de grau especial. Mas o homem que realmente fica com a posição de terceiro lugar é o Miguel. O feito de conseguir segurar o Gojo é muito superior ao que o Nanami e o Todo fizeram. Graças à corda negra capaz de interromper e cancelar técnicas amaldiçoadas de maneira semelhante à lança invertida do céu do Toji, o Miguel conseguiu atrasar com sucesso o feiticeiro mais forte. Ele se saiu tão bem que o próprio Gojo elogiou ele. Não é à toa que o Gojo acabou mandando o Yuta pro Quenya pra treinar com o Miguel. Mas passando pro segundo lugar, nós temos o inigualável Suguru Geto. A técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados do Geto tornou ele um grau especial ainda quando ele era um estudante.
Aqui, como vilão principal, o Geto era praticamente um exército de um homem só, possuindo exatos 6.462 espíritos amaldiçoados e muitos deles sendo de grau especial. A única razão pela qual ele não ocupa o primeiríssimo lugar é porque, mesmo utilizando um Uzumaki máximo alimentado por 4.461 espíritos, o Geto ainda perdeu pro Yuta. Exatamente isso que você ouviu. O Yuta ocupa o nosso primeiro lugar. Quando o Yuta fez um voto vinculativo colocando sua própria vida em risco em troca de libertar todo o poder da Rika, ele consegue neutralizar o Uzumaki máximo do Geto com uma explosão de energia ainda mais poderosa, exorcizando todos os espíritos amaldiçoados do Geto. Agora você pode falar que o Kenjaku menciona no final do incidente de Shibuya que se o Geto não tivesse dividido as suas forças e tivesse usado todos os seus 6.661 espíritos amaldiçoados, ele teria derrotado o Yuta. E é um argumento válido, mas não é o suficiente para colocarmos o vencedor debaixo do derrotado. Até porque o Kenjaku era um hater do Yuta desde o primeiro dia, vai? Então claramente é parcial. Meu mano é muito suspeito pra falar. Mas sabe quem não é suspeita pra falar? Eu mesma. Dito isso, só a minha opinião importa e quem discorda de mim tá errado.